Fala, minha galerinha, tudo bem? Bom, isso aqui seria um conteúdo exclusivo da minha Masterclass, tá? É um assunto sobre análise de startup. Então, eu faço uma análise passo a passo de fazer uma análise fundamentalista, digamos assim, da startup e também a parte de valuation, né, que é a última etapa da análise fundamentalista. Aí eu vou pegar essa parte, só esse pedacinho aqui do valuation para explicar para vocês como é que é. Eu já tinha feito alguns vídeos lá no Instagram, mostrei para vocês mais ou menos o resumo, né, do que seria. Aí eu vou explicar um pouco mais profundamente aqui nesse vídeo no YouTube, tá bom? Antes de eu começar, queria pedir para vocês para se inscrever no meu canal, compartilhar esse conteúdo com amigos que gostam de startups, que têm interesse em investir em startups, né? E também ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo do Escola da Fortuna, tá bom? Então vamos lá. Bom, para quem lembra dos conceitos, né, de valuation pelo fluxo de caixa descontado, ou seja, o que é o fluxo de caixa descontado? É você projetar os fluxos de caixa futuro de uma empresa e trazer valor presente, né? Essa é a forma tradicional do valuation. Mas fazer isso da forma tradicional não fica muito fácil, né, para você fazer em startups. Então existem algumas formas de você fazer uma espécie de adaptação. Qual é a maneira, a estratégia mais adequada, né, para startups? Eu vou tentar passar aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Quais são alguns? Aí aqui eu estou com uns slides aqui, né, para vocês verem. Quais são alguns desafios em relação ao valuation tradicional, né? No valuation tradicional, você, por exemplo, calcula o período de perpetuidade. O que significa isso? Você tem um período de crescimento da empresa, né? Se é que a empresa tem crescimento, nem toda. Às vezes a empresa ela já está num momento de taxa de crescimento constante, digamos assim, como empresas como Taesa, Transmissão Paulista, né, que são empresas que não têm tantos projetos de expansão assim, então basicamente elas distribuem, né, todo o dividendo dela, e aí você pode simplesmente, você não existe a fase de crescimento, você vai direto para a fase de perpetuidade, como se a empresa fosse a vida toda, né, crescer a uma taxa de, sei lá, de 5% ao ano, né, e por aí vai. Então não existe essa etapa de crescimento, certo? Numa empresa que tem crescimento, né, como, sei lá, bota aí Magazine Luiza, por exemplo, que está na fase de crescimento boa, aí você tem você estipula por quantos anos ela vai conseguir crescer, né, de acordo com as perspectivas do e-commerce, né, qual o market share que ela conseguiria atingir e tal. E aí depois, a partir de um determinado momento que ela atinge uma certa estabilidade, ela não tem, fica mais sem muito espaço para crescimento, então ela atingiu a fase de maturidade. Aí você estipula é o que chamamos de taxa de crescimento na perpetuidade, que normalmente é uma coisa mais alinhada à inflação, né? No Brasil seria algo em torno de 4, 5%, né? Nos Estados Unidos a gente usa uma taxa um pouco mais baixa, né? Em cerca de 3%, tá? Outra dificuldade que então, para startups, essa coisa de período de perpetuidade é muito difícil, né? Imagina uma empresa que começou a gerar receita agora, né? Imagina você conseguir estipular a fase de crescimento dela já é difícil. Imagina você estipular, pô, daqui a quanto tempo essa empresa vai atingir a perpetuidade, vai atingir uma fase mais estável, né? Do ciclo do negócio. É dificílimo você estipular isso, então, na maioria das vezes fica inviável você fazer isso, né, para startup, né? Então esse é um grande desafio. O outro grande desafio é você achar as taxas de desconto do fluxo de caixa, né, que é o famoso o WACC, né, o custo médio ponderado de capital, ou a gente pode fazer no caso das startups, o mais comum é usar o custo de capital próprio, né, porque startup não tem dívida, né? Startup, a maioria das vezes, não tem dívida nenhuma, a grande maioria não capta dívida, só capta dinheiro através de levantamento de capital, rodadas de investimento, né? E basicamente o WACC não vai existir, o WACC vai ser igual ao CAE, né? Que é o custo de capital próprio, é somente o risco dos acionistas que está envolvido ali naquele fluxo de caixa, não existe dinheiro de banco, por exemplo, né? Não existe dinheiro de empréstimo ou título de dívida, tá bom? Então, é outro grande desafio para startups é você achar uma taxa de desconto adequada, porque você tem um monte de coisa envolvida no modelo, você tem iliquidez, né? Quando que você consegue sair desse investimento de startup, né? Só eventos específicos para isso, é muito difícil
Então isso tem que entrar como um risco adicional, né? Falta de liquidez, tá? Empresa de capital fechado também é outra dificuldade de você achar a taxa de desconto, porque você não tem, não é uma empresa de capital aberto, né? Então você também tem um risco adicional dela ser empresa de capital fechado, né? Então tem pouco histórico não tem praticamente histórico nenhum, né? De dados em geral em termos de receita, geração de caixa, enfim, dados tanto qualitativos quanto quantitativos, tá? E aí depois eu coloquei um questionamento aqui também. Eu falei, ó, faz sentido para a startup fazer uma análise de múltiplos? Sim, faz sentido. Eu vou mostrar para vocês por que que faz sentido e é o que eu uso e na minha opinião é muito mais simples do que você usar modelos de fluxo de caixa descontado, tá? O que é recomendável, então? Faça projeções somente para o período que você pretende manter como acionista, normalmente 2 a 5 anos. Então, quando um fundo de investimento especializado em startup, tipo um seed capital, né, ou um investidor anjo, que pode ser investidor anjo, normalmente se refere a pessoas físicas, né, que tem muita grana e tem essa especialidade em investir em startups, tá? Então, normalmente, pessoal, um investidor anjo ou uma empresa seed capital, eles já têm a intenção de entrar no investimento para sair daqui a um tempo, né? E aí, com base nesse planejamento deles de saída, né, eles estipulam, então, um, como que vai estar, faz uma projeção, né? Como que vai estar a empresa daqui a 2, 3, 4, 5 anos, né? Geralmente o prazo mais normal de você se ver é uma projeção máxima até de 5 anos. É muito difícil você conseguir enxergar, né, onde que uma empresa startup pode chegar num prazo superior a 5 anos, tá? Então a maioria das vezes esses fundos não entram nesse tipo de investimento para se manter por longo prazo neles, tá? Então, aqui então eu mostro para vocês quais são as alternativas que tem para você fazer o valuation de uma startup, tá? Uma delas é o seguinte, beleza, uma empresa pode não dar lucro nesse momento agora que você vai investir nela, mas ela pode dar lucro daqui a 3, 4, 5 anos, né? Período de projeção que você vai fazer. Então, se há expectativa, né, dessa empresa dar lucro até o final do seu período de investimento, né, você simplesmente vai fazer o quê? Você vai pegar uma empresa que tem um negócio similar, né? Vamos supor que você está investindo no e-commerce, por exemplo, no e-commerce brasileiro que está bombando, que está com, sei lá, um modelo um pouco diferente do usual, né? Tá conseguindo fazer bastante cliente bastante acelerado, tá? Então, eu posso simplesmente pegar e-commerces da Bolsa Brasileira de capital aberto, como se fosse um benchmark, como se fosse a minha referência, e olhar, pô, quais os múltiplos que essas empresas estão sendo negociadas, qual o múltiplo da B2W, qual o múltiplo da Magalu, né, por exemplo, e aí eu pego esse lucro esperado, qual é o lucro que eu espero que a minha startup dê, né, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, né, no horizonte que eu estou esperando. E aí você pega esse lucro esperado, vamos supor que seja, sei lá, 5 milhões de reais, tá? De lucro, 5 milhões de reais. E aí, se no caso a empresa benchmark, tá vendo aqui, ó, PL projetado, eu não vou pegar o PL projetado da minha startup que eu estou investindo, não. Vou pegar o PL projetado do benchmark, da referência. Então, se a Magalu, por exemplo, está sendo negociada um PL de 100, por exemplo, né? Eu simplesmente pego o lucro esperado, que é 50, que é 5 milhões de reais, né, como eu falei, e multiplico por 100, que é o PL da Magalu, né? Então, no caso, 5 milhões, né, vezes 100 dá 500 milhões, então o valuation, né, dessa empresa seria 500 milhões, né, daqui a 3, 4, 5 anos, né, dependendo do horizonte que eu estou querendo, tá bom? Então, esse aqui é a primeira forma de você fazer o valuation dela. A segunda é, se não há expectativa da empresa dar lucro até o final do período de investimento, então há outra alternativa, que é você usar com base nesse múltiplo aqui, que é o Enterprise Value dividido pelas vendas, tá? Então você pegaria, se você está investindo no e-commerce, esse e-commerce você não tem ainda expectativa dele dar lucro, né, ainda tão cedo,
Então você iria lá na Magalu, iria ver quanto que a Magalu tem, tá, o múltiplo dela de Enterprise Value dividido pelas vendas, ou seja, primeiro você tem que saber o que é Enterprise Value, senão você não vai conseguir calcular isso, né? O Enterprise Value nada mais é do que você pegar a dívida líquida mais o valor de mercado da empresa. E aí você pega isso, divide pelas vendas e vai achar um múltiplo, né? Quer ver? Vamos fazer aqui na Magalu, que aí fica mais fácil, tá? Vou abrir aqui para vocês, fica mais fácil de vocês enxergarem. MGLU. Ó, aqui já tem, tá vendo? Enterprise Value é a tradução para valor da firma, é a mesma coisa, tá? Tá escrito aqui na explicação, tá vendo? Valor da firma, Enterprise Value, é calculado somando o valor de mercado da empresa e sua dívida líquida. Então, como a Magalu tem uma dívida líquida muito pequenininha, o valor de mercado e o valor da firma é praticamente a mesma coisa, né? Inclusive, ela tem a dívida líquida negativa aqui, né? Então é quase a mesma coisa, ó, é cerca de 155 bilhões, né, aproximadamente, certo? Então, o que você faria? Você pega o faturamento nos últimos 12 meses da Magalu, que foi 25.500, né? E aí você vai pegar o Enterprise Value, que é isso aqui, né? E divide pela receita, né? Ou seja, vai dar aí aproximadamente aí, vamos arredondar 150 por 25, vai dar 6 vezes, né? Vai dar então, esse múltiplo que eu estou falando aqui vai dar igual a 6. V dividido por vendas vai dar igual a 6, tá? Então eu pego a receita projetada, né, da startup que eu estou investindo e multiplico por esse fator 6. Né? Então se eu estou esperando aí uma receita, sei lá, de 20 milhões, por exemplo, né? 20 milhões de reais daqui a 5 anos, eu pego esse 20 milhões de reais e multiplico, né, por esse fator que é 6, que no caso daria 120 milhões de reais seria o valuation dela, tá? Beleza? Entendido, pessoal? Aí no final, só que olha só, você concorda comigo que eu estou fazendo um valuation projetado para o futuro, com base no futuro? Então, o que eu tenho que fazer depois disso? Eu tenho que trazer essa coisa a valor presente, né? Então, se eu achei que o valuation, né, é 120 milhões lá, daqui a 5 anos, eu tenho que pegar e trazer isso a valor presente. Está aqui o cálculo aqui, ó. Agora você precisa trazer isso a valor presente de acordo com a taxa de desconto requerida. Qual é a taxa de desconto requerida? Você, como investidor, é o seu KE, né? É o custo de capital próprio, certo? E aí eu coloquei aqui do lado uma tabela, né, no qual geralmente os fundos venture capital, né, eles exigem de retorno. Então veja bem, você não vai fazer o KE pelo modelo tradicional do WACC, né? Desculpa, pelo modelo tradicional do CAPM, né? Você não vai usar o CAPM. Muito difícil. Tem como você usar o CAPM? Sim, teria como. Você tem que fazer uma série de adaptações, né? Então, quando você está trazendo as coisas a valor presente, você como acionista, ou você pode usar uma taxa requerida por você como investidor, tipo assim, você olha para a empresa, ó, para ocorrer esse risco aqui, eu exijo no mínimo que eu tenha, né, um retorno aí de, sei lá, 30% ao ano, tá? Para ocorrer esse risco aqui, no mínimo 30% ao ano. Beleza, esse 30% vai ser o seu KE. Se você usasse um modelo CAPM, a resposta que você acharia no CAPM, você jogaria aqui, tá? Então você pega o valor de mercado lá, projetado, né? Vamos supor que seja lá os 120 milhões de reais, e você divide, né, dividido pelo KE, que no caso o KE seria 0,3, né, que é 30%. Mas veja aqui que você vai perceber que quanto mais inicial é a fase da empresa, mais é exigido o retorno, né, pelos fundos de investimento venture capital. Né? Tá vendo? Se for uma startup, é exigido um retorno de 50% a 70%. Tá? Isso aqui eu estou falando por ano, tá, pessoal? Isso aqui é anual, tá? Seria um retorno médio anual, tá? E pelo período que você está investindo. Se for o first stage, que é um passo um pouco mais à frente que uma startup, já está ali fazendo a comercialização dos produtos e já está gerando renda, né? Seria de 40% a 60%. Aí second stage, né, o segundo estágio, 35% a 50%.
Se for a Bridge IPO, ou seja, ela já está ali na portinha para fazer o IPO, né? Aí você já exige um retorno menor de 25 a 30% ao ano, né? Então, se for, mas lembrando, pessoal, essa fórmula aqui, ela está mostrando de forma simplificada, né? Como se fosse apenas um ano para frente trazendo valor presente. Se você está falando de um período de 5 anos, você tem que pensar igual aquele modelo lá do, do fluxo de caixa descontado, né? Então, se for daqui a 5 anos, você tem que colocar elevado a 5. Esse fator aqui, 1 mais KE, tem que ser elevado a 5, né? Porque ele vai trazer 5 anos de volta, né? 5, você jogou o valor de mercado projetado para 5 anos para frente, você tem que trazer ele de volta para 5 anos para trás, né? Então, não seria só apenas 1 mais KE, seria 1 mais KE elevado a 5, né? E a taxa que você quer de retorno, você substitui aqui. E o valor de mercado é o que você achou nesse passo aqui anterior, entendeu? Ou pelo valor de mercado utilizando o PL projetado, né? Ou você utilizando o valor de mercado pelo EV vendas, tá bom? Então, basicamente é isso, galera. Essa é a forma, né, como você poderia fazer uma análise valuation de uma startup. Mas lembrando, galera, sempre eu falo com vocês, valuation sozinho não faz nada. Se você não tiver uma boa tese de investimento na sua cabeça, se você não entender toda a análise fundamentalista desde o início até o fim, né? Lembra aquilo que eu mostrei, a aula que eu mostrei para vocês, né? Tudo isso tem no meu canal do YouTube. Se você quiser ver vídeo sobre aula de valuation, tem gratuito no meu YouTube. Se você quiser ver aula sobre análise fundamentalista, também tem. Então, tudo que você precisa para você se aprofundar nesse conhecimento, você tem aqui no canal do Escola da Fortuna, tá? Então, não perca a oportunidade, né? Isso é pouca gente, eu vejo pouca gente se aprofundando tanto assim, né, nesses conhecimentos assim na internet. E então aproveita aí, né, os conteúdos do Escola da Fortuna, né, que está aí de mão beijada para vocês estudarem, tá bom? Então, cara, eu tenho o maior prazer enorme em ajudar vocês e vocês sabem que eu sou um cara que estou muito lá disponível para vocês lá no Instagram, praticamente respondo todo mundo. Eu não sei até quando eu vou continuar conseguindo responder, porque cada vez a demanda está aumentando mais, né? Eu não sei até que ponto eu vou conseguir dar atenção a cada um de vocês, mas vocês podem saber que eu estou sempre me esforçando ao máximo para ajudar vocês, independente se vocês estão dentro da minha mentoria ou fora da mentoria, não interessa, tá? Então, galera, espero que tenham gostado do vídeo aí. Até a próxima. Valeu!